Olá, boa noite, galera. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com a Cris. Aqui vocês já sabem que aqui é um canal sem vinheta, sem edição e sem script também. Gente, como é que vocês estão? Aqui na minha cidade tá muito frio esses dias. Agora aqui tá quentinho, porque tá tudo fechadinho, mas tá bem friozinho. E hoje eu queria falar com vocês sobre um negócio que é assim. Bora lá. Vamos desenrolar esse assunto aqui comigo. Gente, eu estava na minha sala esses dias e nós trabalhamos em 5 pessoas, 5 professoras. E aí a gente estava conversando e de repente eu falei para as meninas um negócio assim, tipo, meninas, vocês já ouviram falar da lei da atração? E aí ninguém tinha ouvido falar. Ninguém tinha ouvido falar. Aí eu falei, sério, gente, que vocês nunca ouviram falar sobre isso? Ninguém tinha ouvido falar. Aí eu falei, caraca, estranho, né? Mas tá bom. E outros assuntos também eu já levantei lá e, tipo, ninguém tinha ouvido falar. E aí eu lembrei de uma vez que um amigo, esposo de uma amiga minha, veio aqui em casa em determinado momento e aí a gente tava conversando e ele falou sobre que as pessoas vivem em bolhas, cada um na sua bolha, tal. E aí aquilo ficou, tipo, vagueando lá pela minha mente, mas abafei o caso. Mas depois de dias, todas as vezes que a gente levantava um tema sobre alguma coisa em algum lugar e eu via que as pessoas estavam totalmente alheias àquilo ali, eu me lembrava da fala dele, de que as pessoas vivem em bolhas. E eu cheguei à conclusão de que é isso mesmo. Às vezes, um determinado assunto vai fazer todo sentido pra mim, todo sentido pra mim. Eu vou estar imersa naquilo ali, eu vou falar, eu vou saber sobre aquilo, mas pra quem tá me ouvindo, às vezes vai ser tipo, o que essa pessoa tá falando? Do que é que essa pessoa está falando? Que ser humano doido é este? E você fica meio assim, você também fica pensando, meu, como é que a pessoa não sabe daquilo ali? Mas é por conta dessas bolhas. Vamos imaginar, para ficar mais claro, que o mundo aqui é um mundo enorme, tem várias ilhas. Como tem, né? Vários países, né? E aí, ninguém fala a mesma língua. Cada um tem um ponto de vista diferente sobre as coisas. Isso sobre tudo. Você vê porque tem inúmeras religiões, tem inúmeras teorias sobre tudo, nunca tem uma teoria só. Toda teoria tem uma outra tese, uma antítese e aí por diante. Sempre assim. Então, quando eu estudei história, tem uma imagem clássica da evolução dos seres humanos, que tem lá o macaco, depois tem o homem levantado mais um pouquinho, depois ele tem mais de pé, e depois ele totalmente de pé, né? O Homo sapiens lá, o finalzinho da evolução. E quando eu estudei, eu descobri que aquela linha ali não era daquele jeito. A evolução foi acontecendo em diversos pontos. Não foi daquela forma reta, linear. E aí eu percebi que com a gente hoje ainda acontece isso. Por exemplo, 2026, eu estou aqui conversando com vocês, gravando um vídeo no celular. Para mim, eu estou totalmente familiarizada com isso aqui. Eu gosto, tenho uma facilidade para usar esse instrumento, tá tudo ok. Mas tem gente da minha idade em algum lugar que nunca usou um celular, que não tem um celular, que não tem familiaridade para falar. Então você vê que as coisas vão acontecendo em níveis diferentes, em níveis diferentes. E o fato das coisas acontecerem em níveis diferentes nos coloca numa situação de que nem sempre o que a gente tem para dizer o outro está preparado para ouvir.
Eu hoje não frequento nenhuma igreja, nenhuma religião. Acredito em Deus muito. Eu acredito que tem uma inteligência divina que criou todas as coisas, que cria situações, mas eu não vou nem falar sobre a minha fé em tudo que eu acredito hoje, porque é uma coisa grande. Por fim, eu acredito em Deus, mas não tenho nenhuma religião. Em um determinado momento da minha vida, eu estive dentro de várias religiões. Cristianismo, né? Tudo foi baseado no cristianismo. Porém, tive várias denominações de igreja. A gente pode conversar um outro momento sobre isso. Mas teve um tempo que eu fazia culto aqui na minha casa. Uma igreja que eu frequentava e a gente fazia um culto toda semana. E aí eu preparava, sabe, a palavra, a mensagem que seria dito naquela noite, limpava a casa, cuidava, apoiava hinos, entrava, sabe, naquela introspecção para poder, na hora que eu fosse falar, tudo aquilo realmente ser uma coisa inspirada pelo Espírito Santo, que eu viesse trazer para as pessoas uma mensagem que não fosse de mim, mas que fosse realmente de Deus. Eu pensava em tudo isso. Quando chegava a noite, acontecia o culto, eu falava aquela mensagem e tudo bem, tudo maravilhoso, mas quando aquele povo ia embora, me dava uma tristeza tão grande, gente, porque eu falava, ninguém entendeu o que eu queria dizer. E o que eu queria dizer era tão importante, era tão claro para mim, como tão transparente como uma água, mas as pessoas não entenderam. E aí um dia, eu mexendo ali na minha janela, mexendo nas plantinhas que eu tenho ali, eu comecei a pensar sobre isso. E aí eu falei assim, nada nasce pronto, né? Nada é superfície. Eu preciso futucar essa terra todinha aqui, tirar as pedrinhas, molhar, preparar, adubar às vezes para poder colocar a semente ali. Para dali ter um terreno bom, fértil, para poder crescer alguma coisa. E aí eu entendi nesse dia que as pessoas não estão sempre preparadas para aquilo que você tem para dizer. Então, às vezes, a gente tem que contextualizar, a gente tem que criar um clima, tem que criar uma situação, né? E depois teve um outro período também que eu já não falava mais sobre Bíblia, nem sobre mensagens da Bíblia, mas eu falava sobre política. Dei curso de política aqui na garagem da minha casa também. E era a mesma coisa. Eu estudava, eu preparava tudo aquilo, e quando eu falava para as pessoas, eu era uma chata. O povo olhava assim, meu, que chata. Ninguém nunca falou isso pra mim, mas eu percebia, sabe? Eu percebia, porque, tipo assim, tanto que eu nem queria sair nessa época de política, e foi 2022, gente, eu não queria nem sair. Quando alguém me chamava, ai, vem aqui na minha casa que vai ter um aniversário, eu não queria ir. Porque eu sempre ia falar sobre isso, sobre política. É um assunto que eu gosto muito de falar. E hoje eu já não falo mais, hoje eu já seguro muita onda. Eu deixo pra lá, sabe? Justamente por isso, porque precisa de uma base para mim poder falar aquilo ali. Não adianta eu vir falar hoje, por exemplo, não adianta eu vir pegar uma pessoa para ensinar equação de segundo grau, de primeiro grau, se eu ainda não ensinei expressão numérica, se eu não ensinei expressão algébrica. Sabe? Precisa de ter uma coisa linear. Às vezes, não é sempre. Tem gente que consegue captar coisas em diferentes níveis e transformar ali para a realidade dela, mas você precisa de uma base. Né? Se você sabe fazer arroz e feijão separado, eu sei fazer feijão, eu sei fazer arroz. Você consegue fazer um baião de dois legal, com uma receita, porque você tem a base. Então, assim, a base é fundamental.
para você aprender a fazer outras coisas. E a base também é fundamental para você entender algumas coisas. Hoje, por exemplo, eu assisto um filme, eu consigo entender muito melhor um filme hoje porque eu tenho um repertório. Eu já aprendi um pouquinho de história, aprendi muita coisa na pedagogia. Então, hoje, quando eu vejo um filme, às vezes é um filme que eu já vi várias vezes no passado, mas eu não tinha a interpretação que eu tenho hoje. Para você ler um livro. Tanto é que esse é um dos motivos de eu não frequentar mais igreja nenhuma hoje. Porque hoje eu interpreto a Bíblia de uma outra maneira. Entendeu? Eu acredito de uma outra forma, porém eu respeito todas as religiões. Respeito as pessoas, né, que de cada religião. Eu falo assim, a igreja é necessária sim para esse mundo, eu acho, para algumas pessoas. Eu, por exemplo, antes de ser professora, eu quis ser professora por conta da igreja. Comecei a dar aula lá na escola dominical para os pequenininhos. Comecei a me interessar. Teve uma professora que acreditou no meu potencial, que me incentivou, falou: "Nossa, você leva jeito para isso". E aí eu comecei a procurar e não parei mais. É um prazer hoje para mim falar sobre alguns assuntos, pesquisar sobre alguns assuntos. Eu não quero mais estudar, assim, fazer faculdade mais de nada, porque é cansativo demais, demanda tempo, dinheiro e saúde mental. Isso é para as pessoas mais novinhas. Mas eu não comecei nova. Comecei com mais de 30 anos, né? E nessa época também, ó, você vê, você conversa com os professores, é uma bolha. Você conversa com quem estuda história, é outra bolha. Você conversa com quem gosta de política, é outra bolha. E a gente não sabe tudo. Tem coisas que a gente é totalmente alheio. E é muito. E a gente também não precisa saber sobre tudo, gente. Mas eu acho que a gente precisa saber sobre aquilo que faz parte da nossa vida. Por exemplo, eu estou na igreja. Quando eu estava na igreja, eu procurava saber tudo sobre aquilo ali. Sabe? Eu não queria ficar sem ter resposta. Hoje estou na educação infantil. Eu procuro saber coisas da educação infantil. Eu procuro ter um guia. Por exemplo, eu gosto muito mesmo de Vygotsky. Gosto menos de Piaget. Eu gosto muito de Vygotsky. Gosto de pessoas assim, contemporâneos nosso. Paulo Falk. Amo de paixão, gente. Paulo Freire. Tem gente que eu não curto. Não curto M. Pickler. Embora eu tenha que usar ali uma abordagem dela, mas não curto. Então, assim, você precisa ter uma pessoa também para te guiar, né? Você precisa saber no que você acredita. Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Não acredita? Você é ateu? Você precisa saber quem é você, o que você gosta de fazer. Porque você precisa sim participar de uma bolha. Você precisa entrar dentro de um grupo. A gente tem essas necessidades. O ser humano sempre teve necessidade de participar, de pertencer, seja por motivos biológicos, sociais ou de proteção, a gente sempre precisou de participar de grupos. Está aí as redes sociais. Hoje eu não curto muito assim, sabe, rede social. O Instagram é um negócio chato. Chato porque você não vê nada dos seus amigos, você fica só consumindo coisas novas, 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 novas e nunca você se aprofunda em nada, é bem raso. Tive o Facebook por muito tempo, eu gostava muito, hoje não tenho mais. E eu quero me libertar do Instagram, gente. Eu quero deixar o Instagram pra trás. Eu espero que logo mais seja a página virada na minha vida. Eu amo o YouTube. Gosto demais, é o que eu mais consumo. E eu quero produzir também muita coisa aqui, né? Pra conversar com vocês. Gente, traz tema pra gente bater papo. Escreve aí embaixo. Queria falar sobre plantas.
Vamos pesquisar sobre isso. Queria falar sobre família. Queria falar sobre pai. Vamos, gente, conversar? Escreve aí o que vocês gostariam de falar, de bater papo, tá bom? Bom, então é isso, gente. Eu queria falar isso. Às vezes a gente vai dizer para as pessoas alguma coisa que a gente está pensando, que a gente gosta, e as pessoas vão ficar com aquele ponto de interrogação. E é justamente por isso. Às vezes a gente vai querer dar um conselho, ensinar alguma coisa, e às vezes a pessoa não está preparada para aquilo, a pessoa precisa de ter maturidade para poder entender aquilo. Então, às vezes, não é você que é chato. Às vezes a pessoa que está do outro lado não tem uma base para poder entender o que você está falando. Você precisa de eco, às vezes, né? Às vezes você precisa de alguém que te entenda. Então, para alguém te entender, você tem que procurar dentro da sua própria bolha. Se você estiver em outra bolha, não vai rolar. As pessoas não vão entender o que você está falando. E você vai ficar sendo estranho. Aconteceu isso também com a minha amiga. O ano passado, eu e minha amiga. A gente estava numa sala de aula que a gente falava, nós duas. E ninguém entendia o que a gente estava falando. E quando elas falavam, também a gente não entendia. Porque eram universos diferentes. A gente estava no universo de estudo ali da sociedade, de entender a sociedade que a gente estava inserido, e as nossas amigas estavam na sociedade da beleza, do esmalte, da cor de cabelo, da academia. Então a gente não tinha aquele entrosamento. Então a gente precisa se alinhar. E se a gente quer fazer amigos também, a gente às vezes tem que sair um pouco da nossa bolha e tentar aprender sobre a bolha do outro, né? Bem, gente, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Não sei se fez sentido pra vocês. Comenta aí. Vamos conversar, vamos bater papo. Beijo, fica com Deus e bom descanso. Até mais.